Fala pessoal, tudo bom? Trevor aqui com mais um vídeo do canal Relógios Sem Fronteiras. 10 relógios que você precisa conhecer se você está falando de relógios. O primeiro então é o TAG Heuer Monaco, lançado em 1969, um relógio que representa muita coragem, tanto em estética como pelas histórias com o qual ele está relacionado. Um dos primeiros cronógrafos automáticos a serem lançados, um dos primeiros relógios quadrados a quebrar o molde e ter um reconhecimento popular através, claro, de Steve McQueen, um relógio fortemente associado ao automobilismo, carrega uma história. Hoje a TAG Heuer está trabalhando com vários modelos dessa coleção, mas o clássico é o clássico. Eu acho que esse relógio representa muito. Adoraria ter um na minha coleção e com certeza um ícone cultural que transcende a relojoaria. Hoje esse relógio está entre os 6 e 7 mil dólares, tá? E também associado, né, a um grande personagem de uma das melhores séries já feitas. Vilão, herói, depende de como você considera. Oh, hey, like you said, it was your birthday, so I left the receipt in the box in case you want to exchange it. Anyway, hey, happy birthday. Em nono lugar, a gente continua em 1969 com o Seiko Astron, o primeiro relógio a quartzo que mudou a história da relojoaria. A Suíça até então conhecida pelo artesanato, pela busca da precisão, pelas engrenagens, e de repente chega o relógio a quartzo quebrando tudo isso e mudando completamente a indústria relojoeira mundial. Hoje a indústria relojoeira suíça é do jeito que ela é por causa da crise do quartzo. O Seiko Astron redefiniu os padrões de produção, precisão, custo e fabricação. Trouxe uma confiabilidade nunca antes vista no setor e praticamente mudou o mundo. Então hoje, mais ou menos entre 1.500 a 2.000 dólares, mas os modelos vintages, os originais de 1969, são muito difíceis de conseguir. Acredito que são peças de museu. Em oitavo lugar, o Chanel J12, acho que o único relógio feminino que temos aqui no nosso ranking. E mostra também que uma maison de luxo, de moda, pode também ter uma presença muito importante no mundo da relojoaria. Lançado no ano 2000, ele popularizou o uso de cerâmica na relojoaria, estabelecendo novos códigos estéticos no acabamento dos relógios. Não tenho dúvida que o J12 ajudou muito a ampliar o público da relojoaria, modernizando a linguagem visual, estética de apresentação dentro do setor de luxo. O valor médio hoje desse relógio está entre os 6 e 9 mil dólares, e nesses 26 anos de J12, poucas marcas, poucos relógios conseguiram fazer o impacto cultural que o J12 conseguiu fazer. Número 7, o Panerai Luminor, uma das marcas que eu venho falando bastante ultimamente, uma marca que talvez não tenha falado muito ao longo dos anos do canal, mas é muito importante essa história, realmente. Ela é um marco horológico que esteve presente nos maiores acontecimentos da história mundial. Seu protetor de coroa é algo, talvez uma das características mais reconhecidas no mundo da relojoaria. No mundo da relojoaria muita gente fica se copiando, copia os modelos, complicações, datas, mostradores, mas é impossível copiar, é impossível alguém olhar esse protetor de coroa e não reconhecer o Panerai. Mais recentemente, o Panerai teve essa popularização através do Sylvester Stallone com a coleção dele e os filmes que ele estava usando o Panerai, mas uma casa horológica com muita história. Eu tenho as minhas reservas em relação a certas narrativas que eles estão trabalhando, mas não tem como negar a importância que esse relógio tem no mundo horológico. O valor médio hoje do Panerai Logo, mais ou menos 6.500 a 10 mil dólares, um relógio caro pelo pouco que oferece às vezes nem sequer ponteiro de segundo, mas olha, se você está procurando um relógio como o Panerai, não existe outro, é o Panerai. Sexto lugar, o Omega Speedmaster Professional, lançado em 1957, o relógio, o Moonwatch, que ajudou até os astronautas da missão Apollo 13 voltarem à Terra com segurança. Relógio que passou pelos rigorosos testes da NASA para poder ser o relógio usado pelos astronautas. Com isso, acho que já fala muito da confiabilidade, construção e mecânica, a precisão mecânica que o Omega oferece. Até hoje, um dos relógios mais importantes, um dos melhores cronógrafos que você pode ter, com um design funcional, estético e praticamente teve as alterações com o coaxial, mas inalterado desde o seu lançamento em 1957. O valor hoje desse relógio, com
suas várias edições, existem uma pletora, cara, de modelos e cores e combinações que você pode escolher. O valor aí tá variando entre 7.500 a 9.000 dólares mais ou menos para um modelo novo, mas em sites de venda, como o Chrono 24 ou algum outro, até mesmo em perfis de colecionadores que estão vendendo por vendas particulares, o Omega Speedmaster sempre tem. Eu não tenho um ainda, mas em breve planejo ter. Vamos então para o nosso primeiro Rolex da lista, o Rolex Daytona, lançado em 1953, lançado para o automobilismo. Relógio que teve dificuldades para vender antigamente, né? Parece que tem essa lenda que ninguém nem queria comprar um Daytona, e hoje é o cronógrafo mais procurado, mais desejado no mundo. Sua associação com Paul Newman elevou os modelos da Daytona a um patamar nunca antes vistos, aí sendo o relógio de aço mais caro vendido na história. É um Rolex Daytona do Paul Newman. Daytona hoje ele simboliza o auge do colecionismo, da demanda da relojoaria moderna, mas carregando um legado horológico sensacional. Número 4, vamos com mais um Rolex, vamos com o Submariner, também lançado em 1953, o relógio ferramenta em sua mais pura identidade, integridade, estética e a produção funcional que o Rolex sempre foi. Um relógio ferramenta, é um símbolo de status e confiabilidade. E talvez o Submariner é sim o relógio mais reconhecível do mundo. E ele carregou toda essa herança, ele definiu o que é um diver moderno. O valor médio do Submariner novo está entre os 9.000 e os 11.000 dólares. Será que você sabe qual que é o número 1? Vamos ver, hein? Estamos chegando já no topo da lista. Pessoal, por favor, se inscreve, deixa seu like, deixa seu comentário aí se você não está de acordo com a lista. Eu gostaria de ver outras listas, outros rankings aí pra gente fazer. Mas será que você já sabe qual é o número 1? Acho que você vai se surpreender. Se você já conhece e acompanha o canal, talvez você já tenha percebido qual vai ser. Mas vamos com o número 3 então, é o Audemars Piguet Royal Oak. Lançado em 1972, né, por Gerald Genta, que redefiniu o relógio esportivo de luxo moderno. E Gerald Genta, ele chocou o mundo da relojoaria ao combinar um material considerado até então comum, né, o aço, no setor de luxo. Então, criando aí o relógio esportivo de luxo moderno como nós conhecemos. E o impacto que esse relógio causou redefiniu os padrões da indústria. Hoje, Audemars Piguet praticamente só tem esse modelo para vender. É o modelo que também procuradíssimo por todos os colecionadores. Mas eu acredito que Audemars Piguet está enfrentando algumas crises em relação à marca, ao branding. E é muito perigoso o histórico da Audemars Piguet, que é muito diversificado com grandes relógios, esteja hoje 95% em cima do Royal Oak. Mas não é como negar, o relógio esportivo de luxo em aço começou uma nova era da relojoaria e redefiniu completamente o rumo da indústria. Em segundo lugar, então, 4 anos depois, Gerald Genta repete aí um pouco sua fórmula, apresentando um novo relógio de luxo esportivo de aço. Em 1976, ele apresenta o Patek Philippe Nautilus, combinando já todo esse conceito novo e elevando aí ao mais alto nível com a Patek Philippe. O Patek Philippe Nautilus, o reconhecimento desse relógio vai muito além dos colecionadores. A Patek Philippe ainda é o Grail de todos os colecionadores, e um Nautilus, com certeza, são poucas pessoas, acho que é 1% de 1% que tem um Nautilus na coleção. Foi descontinuado alguns anos atrás, era o relógio mais popular, mais vendido da Patek Philippe por muitos anos, só que a Patek Philippe não queria cair na mesma armadilha que a Audemars Piguet, né? Criou essa dependência do Royal Oak. E o que a Patek Philippe faz? Ela descontinua seu modelo mais famoso, seu modelo mais vendido, seu modelo que tinha uma lista de espera de mais de 10 anos. Então hoje o valor desse relógio pode alcançar aí a valores estratosféricos para adquirir um. E aqui, pessoal, só queria fazer um parêntese, porque como a gente viu, em 53 a Rolex apresenta seus modelos Daytona e o Submariner, relógios ferramenta, né, típico da essência da natureza da Rolex, já utilizando o aço. Então por que o Audemars Piguet Royal Oak, lançado apenas, né, na década de 70, por que esse foi considerado o primeiro relógio de luxo de aço? Se o aço já era um material amplamente utilizado na relojoaria. E isso aconteceu porque o aço ele era inoxidável, ele conseguia resistir, aguentavam, né, os atritos e eram resistentes aos elementos que o relógio precisava para ser uma ferramenta, para ser funcional.
né? Seja no automobilismo, seja no mergulho. Então o Rolex era uma ferramenta, não era um artigo de luxo. Relógios de luxo usavam platina, ouro, ouro branco, ouro rosé em suas diferentes apresentações, mas foi Gerald Genta com Audemars Piguet que substituiu o ouro pelo aço. E foi a primeira vez que um relógio de aço era mais caro que relógio de ouro. E foi a primeira vez que o valor do relógio não vinha pela função do relógio, não vinha pelo material do relógio, ele vinha pelo design, pela estética, pela narrativa, pelo status que ele trazia com ele. A proposta que Audemars Piguet apresentou com o Royal Oak foi totalmente nova, foi totalmente nunca antes vista, né? Então, esse acho que é uma diferença fundamental para entender o porquê que o Royal Oak é considerado o primeiro relógio esportivo de luxo, mesmo quando o aço já era utilizado em diferentes relógios, em diferentes, né, o Blancpain, o Rolex, diferentes marcas que já estavam utilizando aço. Então isso é fundamental para a gente entender o impacto que Gerald Genta teve no mundo da relojoaria. E o número 1, pessoal, para quem já me conhece deve saber, né, que é o Cartier Santos. Pois é, lançado em 1904, um relógio magnífico, um relógio que todo brasileiro deve conhecer a história e a importância, o primeiro relógio aviador na história da aviação e que carrega um histórico incrível, né, com raízes brasileiras. Já contém uma brasilidade importantíssima do espírito aventureiro que Santos Dumont levou pelo mundo. Muitas vezes até confundido como o primeiro relógio de pulso pelo impacto cultural que ele teve e ajudou a consolidar o relógio de pulso da maneira que conhecemos hoje. E estabeleceu fundamentos de design que até hoje continuam a influenciar o design da relojoaria. Cartier, sempre uma das marcas mais vendidas no mundo todos os anos, e eu não tenho dúvida que o Cartier Santos está no topo da lista. Com certeza um dos relógios mais vendidos da Cartier há mais de um século. Eu não estou exagerando quando eu falo que o Cartier Santos é um dos pilares da história da horologia. O valor dele, médio novo, entre os 6.500 aos 8.000 dólares. Existe aí uma diversidade de modelos hoje, de tamanho, materiais. A Cartier trabalhando muito bem sobre esse legado, apresentando modelos muito lindos. Então é isso, pessoal. Esses aqui foram 10 relógios amplamente conhecidos no mundo da relojoaria, relógios que transcendem, né, o colecionismo. Você que está aqui acompanhando o canal, obviamente já conhecia esses relógios, mas se você está começando agora, eu acho que você talvez conhecia esses relógios, mas agora você está começando a se aprofundar um pouco mais. Mas esse aqui foram os relógios mais reconhecíveis que você precisa conhecer, saber quando a gente fala sobre relógios. Tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado. Deixa aí nos comentários se você concordou com esses top 10 que eu fiz. Leio todos os comentários, tento responder a todo mundo. E, pessoal, muito obrigado aí pelo apoio. Então é isso, pessoal. Não esqueçam, por favor, compartilhem o vídeo, deixem seu like. Valeu, pessoal. Até a próxima.